Olá, amados irmãos, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, muito prazer estar aqui mais uma vez. Amados, o entendimento agora é o seguinte, a respeito de família, né? A gente vê falar na Bíblia hoje, a gente vê muito se falar aí, né, no mundo afora. As pessoas até pegam uma parte que fala, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? O que quer dizer isso, amados? Deus é espírito. Então, a família que ele aceita é a família em espírito, né? A família da carne não tem nada a ver com Deus, amados. Então você precisa ter esse entendimento, né? Que essa família, do qual a gente vê até músicas populares eles se referindo aí, né? Fazendo músicas aí em relação a isso, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque Deus é espírito. Então a família, quando fala, e você vê que lá no Éden, Caim, ele faz a insinuação lá, né, de que o descendente dele lá, de que se alguém tirasse, no caso, a vida dele, seriam mortos 7 da família do assassino e tal. Então tudo isso, amados, é para você ter o entendimento de que essa família que está se referindo, que Deus se refere, é uma família espiritual, não tem nada a ver com a família física sua aqui. Quando fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está querendo dizer ali os descendentes, os descendentes espirituais, os filhos espirituais que a pessoa então vai formar aí, né, nessa descendência, como ele prometeu para Abraão, né? Você vê vários partes, ele falava, né, que Abraão teria a descendência como as estrelas do céu. Então ali você já está vendo que estrelas do céu representam o quê? Representa anjos, né, pessoas espirituais. Então são pessoas de Deus, não tem nada a ver com a família física, né? Porque se você ficar preso aí na família física, você continua preso na carne, porque a intenção de Deus é te tirar da carne. E se você se prender à família física, você está se prendendo à carne. Por isso Jesus já falou, né? Que graça tem você amar os que já te amam, né? Até os hipócritas fazem isso. O que ele quer dizer com isso? Que os hipócritas, eles são a favor disso, dessa direção de família física. Então os hipócritas, eles vêm pregar isso. Por isso que esses hipócritas, hoje, eles promovem cada vez mais esse tipo de família, porque não tem nada a ver com a vontade de Deus, é contrário à vontade de Deus. Então Jesus já advertiu, ele falou, até os hipócritas fazem isso, né? Então quer dizer, o que ele está querendo dizer é para você formar novas famílias, assim como Abraão foi convidado. Deus falou a Abraão, sai da tua parentela que eu vou te mostrar, né, a sua descendência, o que vai ser a sua descendência. Quer dizer, para Abraão sair daquele meio que ele vivia, né, que Deus ia então mostrar para ele a verdadeira família dele, né? Então é para você ter um entendimento, de que você não pode ficar preso no seu reino que você criou, senão você não vai conhecer o reino de Deus, né? E Jesus falou, aquele que cria, que constrói riquezas aqui na terra, né, ele se perde porque ele não constrói no reino de Deus. Então ele fica vinculado a essas riquezas que ele construiu, né? Esses reinos que ele construiu aqui na terra, ele não consegue depois se desapegar desses reinos, né? Ele dá exemplos lá de alguns discípulos que foram convidados. Um falou que tinha que sepultar o pai, outro falou que tinha que despedir da família. E Jesus já fala, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quer dizer, o que o arado faz, né? O arado vai preparar a terra para Deus, né? Então essa é a vontade de Deus, que a gente faça agora famílias espirituais, famílias de Deus, família no Espírito. Então é isso que ele quer dizer, até porque nós não somos salvos em bando, né? Nós somos salvos um a um. Então se você não desapegar desse amor carnal que você construiu aqui, você vai morrer com ele, você vai fazer como aquela mulher que virou estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. O que é olhar para trás? Olhar para trás é ficar apegado a essas raízes que você criou, né? Por isso que Paulo também se refere, ele fala para você não ir para o conselho de antepassados por conta disso, porque antepassados é isso.
é você ficar se apegado a tudo que você aprendeu de descendentes antepassados seus até agora. Por quê? Porque agora chegou a boa nova para você, agora chegou Jesus revelando a verdade, que até então essas pessoas não tinham essa verdade, né? Então você é aperfeiçoado agora. Eu acredito que a nossa família espiritual, ela tem bases, descendência de pessoas espirituais, aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que são direcionados à salvação, né? Porque esses que são direcionados à salvação, eu acredito que eles vêm já escritos no livro da vida como família de descendentes já espirituais. Então, como Abraão, Moisés, todos, Sansão, todos que passaram pela história, que foram pessoas espirituais, então essas pessoas, eles já têm descendências deles, aonde que forma essa família em Cristo, esse corpo da igreja de Cristo, né? No caso, quando eles morreram, eles não foram ainda aperfeiçoados. Então eles se encontram no mundo dos mortos. Por quê? Porque Jesus ainda não aperfeiçoou eles. Deus não aperfeiçoou eles. A perfeição só chegou depois de Jesus, né? Eles cumpriram a vontade de Deus. Se vocês acompanharem nos Atos dos Apóstolos, vocês vão entender que eles explicam isso, né? É muito importante que vocês acompanhem Atos dos Apóstolos, porque ali os primeiros apóstolos eles já saíram com essa missão, né? De estar formando ali essas famílias espirituais em Cristo, né? Então eles dão esse entendimento de que essas pessoas que morreram, esses supostos heróis aí da fé, esses que cumpriram a vontade de Deus, né, no Antigo Testamento, essas pessoas, aqueles que eles são família com alguns de vocês que estão por aí, né? Eu acredito que é dessa forma. Então são famílias espirituais. Por isso o descendente de Caim, ele fala lá que se ele fosse morto, que ele seria morto 7 pessoas da família do assassino. Quer dizer, se esse assassino se ele mata espiritualmente, ele não é digno do reino de Deus, porque a morte para Deus, a morte que conta para Deus é a morte espiritual, né? Não é a morte física. Por isso Deus perdoa o ladrão na cruz, por isso Deus perdoa as pessoas que às vezes até cometeram algum assassinato humano, se desde que a pessoa não tinha em si essa verdade, né? A pessoa cometeu um ato que nem ela sabia por quê, né? A gente não está aqui para julgar o motivo, tal. Então essa morte física não é contada para Deus. O que é contado para Deus é a morte espiritual, né? Porque Jesus até fala, quando na morte de Lázaro, ele explica isso, né? Então, quando você morre aqui fisicamente, você morre na justiça de Deus. Ninguém escapa da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é perfeita, amados. Então, por isso que às vezes você fica, a pessoa morreu assim, assim, assim. Mas fazia parte, porque isso aí já estava escrito desde antes dela nascer. Porque faz parte da justiça de Deus. Então, aquela pessoa, ou ela morreu para a glória de Deus, ou ela morreu fora da glória de Deus. Então, se ela continuasse vivendo, vamos ver assim, ela não atingiria esse amor que o Pai quer que ela atingisse para ir para o reino dele. Então, essa pessoa já estaria nas trevas, no caminho da morte. Essa pessoa já estaria morta, né? Então, ela teve participação aqui na terra, mas já com previsão de não entrar para o reino de Deus. Por quê? Porque ela não tinha em si a vida, né? Então, como tem a parte que fala, né, aqueles que é filho da perdição, porque na verdade eles já nasceram na perdição, né? Já nasceram predestinados à perdição. Isso aí não convém muito a gente ficar entrando nesses assuntos aí, porque aí já envolve, né, aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se eu explicar para você as coisas aqui da terra, que é para você praticar o amor, para você fazer isso aqui, tal, você não está entendendo, imagine se eu explicar as coisas do céu, do alto. Então, o Espírito ele revela algumas coisas para a gente tem que estar associando, né, os pensamentos até onde interessa para a gente aqui. O que é interessante para a gente aqui? É a gente praticar o amor, a gente amar o próximo, né, a gente ter essa intenção de formar famílias mais espirituais para Deus, a gente matar em nós o desejo carnal, a imoralidade sexual. Então, essas coisas, é o que os apóstolos falam.
né? Às vezes a gente fala para as pessoas, os apóstolos falam direto. Se vocês olharem todas as cartas, eles falam sobre a imoralidade sexual. Quer dizer, se fosse uma coisa que não tivesse importância, eles não falariam, né? Eles falam em todos os momentos. Quer dizer, aí você vai falar, a pessoa acha que você está falando, não, porque eu posso fazer, tem a pessoa que ama, mas a pessoa me ama, que não sei o que tem, eu amo ela. Isso não existe, amado. Isso aí já é provado, você sabe que não existe. Esse amor é falso. Não é o amor de Deus, não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso daí é desejo seu, da sua carne. É tanto que você escolheu. Porque se não fosse desejo da sua carne, você não escolheria. Entendeu? Porque nós não podemos, a gente que é espiritualmente ligado a Deus, a gente não pode sair na rua escolhendo pessoas para amar. Não. Todos os que vierem são bem-vindos para a gente amar. Então Deus faz dessa maneira. Então isso é família de Deus. Deus te ama como ama qualquer um outro. Então é isso. Então nós não podemos trocar isso, o que vem de Deus, ter predileção. Isso aí é egoísmo, são sentimentos ruins que a criatura tem e que ela precisa se limpar disso, se desligar disso. Para isso veio Jesus, para aperfeiçoar a criatura. Agora, aqueles que são do Pai, eles se identificam. Aqueles que são do Pai, eles se identificam, vão beber água na fonte, porque eles se identificam com a verdade, né? Se você não se identifica com a verdade, infelizmente, a palavra diz, né? A luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas. Quer dizer, já está explicando que muitos não aceitariam a verdade, né? Por isso Jesus foi crucificado, por isso tudo isso aconteceu. Então, Judas, já sabia que Judas era filho da perdição, que Judas cometeria aqueles delitos. Então, tudo isso já vem predestinado antes de nascer, né? Antes, lá no Éden, Deus já tinha falado que Jesus viria, o que aconteceria. Os profetas avisaram antes. Por quê? Porque tudo de Deus é assim. Então, você tem que ficar tranquilo com essas situações. Você tem que ir administrando dentro de você o Espírito de Deus, amar as pessoas, amar Deus sobre todas as coisas. É isso que você tem que se preocupar. O seu foco é esse. Se você é filho de Deus, você tem que se focar nisso, né? Não ficar se perturbando. Por quê? Porque a verdade, ela veio. Isso é inevitável. Você está vendo aí que esses fatos são verdadeiros. Então, se você identifica esses fatos como verdadeiros, você tem que identificar que Deus está agindo, que os anjos de fogo estão agindo, eles estão separando o joio do trigo, que isso está acontecendo, que nos fins dos tempos já era anunciado pelos profetas que isso aconteceria. Então está tudo anunciado aí. Então você está tendo em suas mãos a verdade. É só isso. Se você se identifica com a verdade, você pratica. Então você pratica os mandamentos. Então você se identifica com a verdade, você não vai querer fazer mais maldade para o seu irmão, você não vai querer atender seus desejos carnais e deixar o seu irmão morrendo, porque o seu irmão morre por causa dos seus desejos carnais. Você mata os seus irmãos por causa do seu pecado. Então você não vai mais fazer essas mortes espirituais por causa do seu pecado. Então, quer dizer, você se identifica com o Criador, você se identifica com Deus. Então a pessoa que não vive essa realidade, que não entra nesse reino, é porque ela não se identifica com o Criador, né? Quem se identifica com o Criador vai ver que essa é a verdade, que não existe outra verdade. A verdade é essa. O Pai é Espírito e você tem que ser filho dele em Espírito. Se você ficar assumindo a carne, você está como os hipócritas aí. Você está fazendo a mesma coisa. Então você não está fazendo diferente deles. Então, o que acontece, essa questão não é nem para discussão, né? Não é nem para ter discussão. É simples. O Pai é Espírito. O Filho tem que ser o quê? Espírito, não pode ser carne. Então você tem que ter bem claro isso dentro da sua mente. O Pai ama todos igualmente. Como que eu vou amar mais uns do que outros? Não tem como. Porque esse amor predilecional aí, amar uns mais que outros, está significando que eu não sou filho de Deus, porque ele ama igualitariamente. Então o filho tem que amar igual a quem? Igual ao pai. Então é isso, amados. E que esse entendimento possa estar te abrindo mais a visão aí.
e está te tranquilizando mais um pouco a respeito do reino de Deus. A paz, o amor de Deus esteja aí com você.